Olá! Capítulo 3 do Mais Esperto que o Diabo. Eu ia falar, você pode curar sua vida. Ai, mais esperto que o diabo. Para quem está acompanhando no livro, estamos na página 45. Vamos lá. Uma estranha entrevista com o diabo. Eu confesso que eu estou bem empolgada porque começa a entrevista, né? Então, vamos lá. Uma estranha entrevista com o diabo. Enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo de me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, por que a entrevista tinha que ser precedida por esta história pessoal. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo. E lembre-se de que foi esse ataque final que afortunadamente virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Esse trabalho do diabo começou com a crise de 1929. Por meio daquela feliz virada da roda da vida, perdi 600 acres nas montanhas de Catskill. Meus rendimentos foram a zero. O Harriman National Bank, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou e com ele se foi todo o meu dinheiro. Caraca! Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, que mudei para Washington, a cidade onde comecei o trabalho. Após o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie, quase um quarto de século antes, parecia que eu não havia nada que pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo que eu tinha era tempo. Após 3 anos de espera sem resultados tangíveis, a minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso, quando o mundo à minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. A crise, abre um parênteses aqui, a crise é foda, porque a gente não está separado do todo, né? E a gente acaba que inconsciente pegando essa energia do coletivo, né? Que é a energia como uma pandemia que a gente passou, a energia do medo, né? Medo de morrer, medo de passar fome, medo da escassez, medo, né, enfim, de faltar, medo de ficar doente, medo de ficar sem os seus, enfim, e assola a psicoesfera, sabe? E se a gente não se blindar, né, não se não cuidar da nossa energia, não cuidar do nosso interior, sabe? A gente acaba que captando isso, porque a gente é uma antena, a gente, né, a gente é uma antena de transmissão, né? A gente é uma antena de rádio, né? Então a gente capta essas frequências de rádio, né? Então pensa que cada ser humano emitindo uma frequência, e o que que você vai captar ali? Se a sua energia não estiver boa, o que que você vai captar? Você vai captar o medo, você vai captar ali a crise, e é o que ele está falando, né? Os homens estavam com fracasso, as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. É a crise, né? Então, por isso que é muito importante aqui, ó, o ajuste de mentalidade. E não que você não vá cair, mas você vai levantar com muito mais facilidade, sabe? Você vai levantar com muito mais motivação. Não vou fazer dar certo. Não, não é isso, não é isso. Eu não escolho pensar isso.
sabe? Então, a gente acaba mudando, virando essa chave, do que todo mundo não, né? A maioria tá remando para um lado e você acaba se sentindo com medo e insegura porque você tá remando para outro. Mas, mas na verdade, a tua energia tá te levando, tá levando essas pessoas também para um lugar melhor, sabe? Você tá ajudando a mudar essa energia, a mentalidade também das pessoas. É muito louco. É, Voltando aqui, esse pensamento veio até mim em uma noite, enquanto eu estava dirigindo o meu automóvel em frente ao Memorial de Lincoln, sobre o rio Potomac, dentro da sombra do Capitólio. Com isso, veio outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes sobre a qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Com essa crise, veio até mim a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação, a organização a qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez mais, eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Qual? Se há alguma, eu me perguntei, foi a vantagem de uma crise mundial para mim. Quando comecei a procurar por uma direção onde eu poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Descobri que por meio de alguma estranha força que eu não entendia, eu havia perdido a minha coragem. Minha iniciativa tinha sido desmoralizada. Meu entusiasmo havia enfraquecido. Pior do que tudo isso, eu estava envergonhado de me dar conta de que era o autor de uma filosofia de autodeterminação, porque lá no fundo do meu coração eu sabia, eu pensava que sabia, que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e, consequentemente, mudar a situação desesperadora na qual eu me encontrava. Enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoamento, o diabo devia estar dançando de felicidade. Afinal, ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão. Mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando. Enquanto eu estava sentado em frente ao Memorial Lincoln, revisando em retrospecto as circunstâncias que por muitas vezes elevaram-me a grandes realizações, somente para logo depois me deixarem cair de alturas equivalentes, um pensamento feliz chegou até mim, na forma de um plano de ação definido, o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença ao qual eu estava preso. Na entrevista com o diabo, a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi elevada. É exatamente a mesma força que milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise. É a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta: apesar do fato de eu ter aprendido com Carnegie e mais de 500 outros que tinham sucessos profissionais e pessoais equivalentes, que realizações notáveis em todos os passos da vida vêm por meio da aplicação do mastermind, a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para o mesmo objetivo. Eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do mastermind, eu havia sido relapso em aprimorar-me e usar essa força. Eu estava trabalhando como um lobo solitário, em vez de associar-me com outras mentes superiores. Uma análise.
Vamos agora brevemente analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler. Alguns irão a perguntar após terminá-la: você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Alguns talvez desejem a resposta a essa questão antes mesmo de começar a entrevista. Responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia ser, ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. A questão realmente importante é esta: a entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo? Se ela tem esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de um fato ou ficção. Então, se ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte da informação. Marcar. Espera. Eu não tenho a menor preocupação quanto à fonte real de informação ou quanto à real natureza do diabo, cuja história fantástica você está prestes a ler. Estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixa-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. Acredito que a entrevista contenha informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável. E a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central deste livro me trouxesse toda a felicidade de que eu preciso, na forma que mais se encaixou na minha natureza. Eu tive suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo, de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então, passo a história dessa entrevista para você, para que seja da maneira que for, consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em forma em termos financeiros e pessoais. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem para seja lá o que for que ela lhe possa. Nossa. Peraí, voltando. Baseando-se na mensagem para seja lá o que for que ela lhe possa trazer e que você consiga aplicar da melhor forma possível, não se preocupando em saber quem é o diabo ou se realmente ele existe. Se você quiser minha honesta opinião, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser. Agora vamos analisar a sua estranha confissão. Após formar a sua entrada na consciência do diabo, o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. Aqui começa a entrevista com o diabo. Abrindo um parênteses aqui, para mim, pelo menos aqui antes de ler, tá? Mas eu acredito que o diabo é a própria mente, sabe? Mas vamos ver no final, né? Qual é as nossas percepções? É uma consciência, né? Na verdade, é uma consciência negativa, é a mente, enfim. Vamos lá. Estou na página 49, para quem está acompanhando no livro. Aqui começa a entrevista com o diabo. Eu descobri o código secreto. Pergunta. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Resposta: sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Estou arrepiada. Com que direito você exige tal respeito real?
Você deve saber que controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Uau, tô arrepiada. Você tem prova do que está afirmando? Sim, tenho provas em abundância. No que consiste as suas provas? Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda o meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção de que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Esta é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. Ele respondeu: A minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e eu seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Uau! Nossa. É... Pergunta. Ah, eu entendo. O que você está querendo dizer? Você está preparando o terreno para dizer que se você fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada? Não é isso? Ele respondeu: Verdade. Você está absolutamente certo. Nossa, outro dia, eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente. Outro dia eu estava numa meditação, né? Cara, é tão profundo, por isso que eu falo, meditem, né? Foi tão profundo assim que eu senti o peso. Foi a primeira vez assim que eu senti o peso do meu corpo físico. Eu estava tão assim leve que eu fui sentindo a massa, assim, sabe? E não é relação de peso, de pesado, não, é a massa, as células, os átomos, o quanto a 3D, né? O quanto aqui, essa dimensão, o quanto a Terra, né? O quanto esse corpo físico mesmo é denso, é pesado. E aí me fez refletir até o quanto, eu não sei se eu até comentei aqui, mas o quanto era pesado para Jesus Cristo, né? Que já tinha uma consciência crística e veio aqui para o planeta Terra, o quanto foi pesado também carregar o corpo humano, né? E eu não estou colocando num lugar de ser ruim, não, porque a gente está nessa experiência aqui para aprender, e tá tudo bem. Mas o quanto realmente, às vezes, a gente se esquece de quem a gente é, ou do quanto realmente é pesado ser humano, porque a gente está aqui vivendo uma experiência humana, mas não somos humanos, o quanto é pesado isso, né? E é o que o diabo justamente está falando, né? Que um corpo físico colocaria ele em desvantagem, seria um fardo que ele teria que carregar. Então ele não tem a forma física, né? É louco, né? Bom, voltando aqui. Pergunta: bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição, dualidade. Olha que, cara, eu tô toda arrepiada. A dualidade, né? É, bom, ruim, escuro, claro, bonito, feio, enfim, é dual aqui, né? Oposição, o que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês, humanos, chamam de Deus. É, né? Tipo, no caso, diabo, Deus. A gente tem a maioria, né, tem essa definição. Então você divide o universo com Deus? É isso que você está dizendo? Não. É o que não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final desta entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm de ser verdadeiras.
Eu não poderia ver, ou não poderia ver o mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo, mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas? Você mesmo disse. Quem quem causa toda a miséria dessas 98% desses 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Eu não disse em momento algum que eu sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Por isso que quando a gente tá no, tipo, no negativo, mesmo a ladeira abaixo, né? A gente só vai pensando cada vez mais coisa ruim, né? A gente tá triste, aí vai pensando, nossa, se acontecer isso, se acontecer aquilo, nossa, se eu não conseguir, a gente vai entrando assim, ladeira abaixo, é uma bola de neve assim que a gente vai descendo uma ladeira, né? É incrível. Como você assume o controle das mentes das pessoas? Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em todas as mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo na mente das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Ele responde: para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. É o que eu falo, cara, o ser humano, se você pensar, o ser humano é muito inteligente, né? E algumas pessoas usam a inteligência para o lado errado, né? Tipo, para fazer coisas erradas. E aí você olha assim, você fala para fraude, enfim, para coisas erradas, e falo, cara, se essa pessoa usar essa inteligência para ganhar dinheiro para o lado bom, essa pessoa voa. Mas não, ela está escolhendo um outro lado do qual ela considera certo. É um ponto de vista dela, né? É quem ela consegue ser. Tá tudo bem? É nível de consciência, né? Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Ele responde: um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os mais 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda, da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Cara, vê se. Gente, me fala aqui se faz sentido. Me fala aqui se faz sentido. Olha aqui, ó. Do que mais as pessoas têm medo? Nossa, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de falir, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de não conseguir dar certo, eu tenho medo do sucesso, né? Eu tenho medo da crítica, o que vão pensar, o que vão falar? Nossa, o que vai ser de mim? Nossa, será que essa roupa tá legal? O que vão pensar sobre mim, né? A perda da saúde. Nossa, e se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir alcançar. Nossa, e se eu ficar de cama dependendo das pessoas? E se eu ficar internada no hospital? Nossa, se eu for, sei lá, se eu tiver problema respiratório, a perda do amor, e se ninguém me amar mais? Se eu for abandonada, traída, abusada? Se ninguém, e se eu for, tiver tanto sucesso, ou se eu for tão pobre que ninguém vai olhar para mim, que ninguém vai me amar? Se minha família não me amar, os meus pais não me amam, ninguém me ama. Olha isso, medo da velhice, né? O quanto a gente alimenta, por isso que eu falo que as raízes estão muito mais profundas daquilo que não dá certo aqui nessa realidade para gente. Aquilo que não dá certo é só um sintoma. Mas o que está por trás desse sintoma? Qual é a causa? E aqui, ó, da velhice. Nossa, tá muito tarde para isso, né? Nossa, eu não, né, não posso mais fazer isso, não tenho mais idade para isso.
Ou, ai, tô muito velha para isso, não, não, tô muito nova para isso, né? Não é o momento. Aí quando a gente tá nova, a gente quer envelhecer. Quando a gente envelhece, a gente quer ficar nova, né? Da morte, nossa, e se eu morrer, né? E se eu ficar tão rica que eu vou ser assaltada, eu vou ser morta, eu vou ser sequestrada? Olha as raízes, algumas raízes, né? Algumas. Voltando às perguntas. Quais desses 6 medos mais ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? Ele responde: o primeiro e o último, o medo da pobreza e da morte. Gente, tá um negócio aqui que eu tô toda arrepiada, sério, porque não sei, parece que tá fazendo downloads assim, sabe? Não sei vocês, mas, cara, pra mim parece que tá fazendo downloads assim. Me contem. Se vocês estão aí, estão fritando alho, estão deixando arroz queimar. Ó, ele fala que é o primeiro e último da pobreza e da morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas com um deles ou até ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são a sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Nossa Senhora, muito real isso. Porque por isso que o medo paralisa, realmente. E você fica aqui, ó, no medo. Medo de não dar certo, medo de ser, de ser insuficiente, de ser incapaz. Cara, e por muito tempo o medo me parou. Recentemente, né, fiz aniversário, transição de carreira, e eu tenho o Instagram desde, sei lá, 2016, 2017, eu não mostrava a minha cara. Ninguém sabia que era eu ali, eu compartilhava mensagens. Por quê? Tinha medo do que as pessoas iam falar, medo do que iam pensar, medo de ser julgada, de ser criticada. Pergunta: Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? A resposta dele é: a história é muito longa para ser contada com poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento em que eu tinha o controle sobre todos os homens. Mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha da minha parte para permanecer no controle. Até este momento, eu tenho me saído muito bem. Tenho perdido somente 2% das pessoas para a oposição, ou seja, tem perdido só 2% para Deus, né, para o Criador, para um pensamento positivo. Pergunta: o que eu posso extrair da resposta é que os homens que pensam são os seus inimigos? Isso está certo? Isso Não, peraí. Isso não está certo, mas está correto. O diabo responde: isso não está certo, né? De que as pessoas que pensam, né? é, As pessoas que pensam são os inimigos do diabo. Ele falou: não, isso não está certo, mas está correto. Por isso que, cara, os grandes nomes, né, que vieram antes da gente, né? Que eu sou muito ruim, não. É, não sou, não sou muito boa para lembrar nomes, mas penso, logo existo, né? Alguém falou isso. Então, nossa, gente. E aí faz muito sentido, porque logo que você pensa.
você traz a sua consciência, você sabe quem é você, que você existe, o que que faz sentido ali para você. Pergunta: me conte mais sobre o mundo em que você vive. Ele: vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme lhe falei, são as mentes das pessoas. Controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sobre nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Por isso que eu faço você pensar, porque eu penso também. Faz sentido? Eu faço você refletir. Eu faço as pessoas pensarem. E por isso que eu faço esse parênteses aqui nessa leitura. Eu podia simplesmente ler e tchau e bênção. Mas não. Eu quero fazer além dessa leitura aqui, as pessoas pensarem, refletirem, saírem do lugar onde estão. Você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas, em comparação com aquelas que operam na mente humana que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. Onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Ele responde: admiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos. Conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. 98 de cada 100 que voltam para o seu plano, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim. Não quero fazer parte desses 98, não. E o poder da sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Pergunta: você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar controle sobre elas? Ele responde: tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Acabou para mim, acabou. É isso aqui, ó. É isso aqui. Porque a pobreza, a mediocridade é bom para quem? É bom para quem? Você não ajuda ninguém. Você não dá conforto para ninguém, você não tem conforto, você não dá conforto para sua família, você não dá conforto para ninguém. A pobreza é legal para quem? A mediocridade é legal para quem? A escassez é legal para quem? Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí, então, tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente da raça, credo ou religião. Quem são seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas são os meus inimigos. Homens tais como Sócrates, aí ó, esses nomes que eu falei, olha, mas eu não sei quem falou o quê, tá? Não sou boa nisso, não. Homens, e tá tudo bem. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine,
E Abraham Lincoln, e você também não está me fazendo nenhum bem. Eu lembrei aqui agora, né, um parênteses aqui, eu lembrei aqui agora que a gente que trabalha, que, né, ajuda as pessoas, trabalha com a espiritualidade, enfim, todas as pessoas, mas especialmente quem está voltado a isso, né? Igual eu faço atendimentos energéticos, mentorias. Então, eu faço as pessoas pensarem, eu mudo a frequência da energia delas, sabe? E aí, a todo momento, eu tô também fazendo trabalhos energéticos para mim, né? Que vem e não é uma crença, não que é fato, a gente não tá bem o tempo todo. Aí, quando a gente baixa alguma vibração, quando a gente vem algum pensamento assim, sabe? Aí vem como é que a Gisela Valim fala? Os egum, né? Essas curvas de rio, né? E aí acaba que atrapalhando aí nosso caminho. Então é importante sempre terapeutas, né? Enfim, quem trabalha com esse tipo quem trabalha com desenvolvimento humano, quem trabalha com essa mudança de mentalidade, sempre se fortalecer, sempre se trabalhar, principalmente. É o que eu falei ontem, um copo vazio não enche o outro, não enche. A gente só adoece, a gente só pira, né? Então, é importante a gente se fortalecer para poder transbordar e assim, né, encher o copo das outras pessoas. Voltando aqui, pergunta: é verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo nas mentes dos homens. Alguns homens ricos servem à minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. A fortuna de grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Nossa. Isso é interessante, Sua Majestade. Você pode me contar por que você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que as outras? O dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Nossa, estou arrepiada. O dinheiro, perdão, o dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário e habitação. Este dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde os meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios no mundo e encorajando os homens de negócios a conduzirem as suas empresas pela regra de ouro. E isso não é bom para minha causa. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Ele responde: bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar. Mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Nossa, eu falei disso ontem aqui, que eu tinha tudo para ser errado, para ser errada também. Bebia todo final de semana. Eu era, ó, aquela doidona. Não estaria aqui hoje, não, viu? Não estaria hoje aqui, não. Sabe lá Deus se teria um emprego, se eu teria algum tipo de estudo, não sei. Mas eu prefiro pensar nessa realidade aqui, não no que poderia ter acontecido se eu não tivesse seguido esse caminho. Mas, ó, era essa pessoa aqui, ó. Só que eu pensei.
Pergunta: você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. Ué, a pessoa está se suicidando, né? Perdão. Respondendo aqui. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes na forma mais efetiva. Você sabia que tenham milhões de pessoas jovens e velhas de ambos os sexos que fumam 2 maços de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares ou em trios ou em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Fato, fato. Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, Sua Majestade, mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões, agora são vítimas e os números só crescem dia a dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito e milhares de famílias têm os seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão entregando a ele, estão se entregando a eles. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Quais dos dois você considera o maior arma para ganhar o controle das mentes humanas, o cigarro ou a bebida? Ele responde: sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube de 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber e a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento, independentemente da ação. Sua Majestade, quando comecei essa entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal, mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. Ele responde: a sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram o meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal. Assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo. Consigo tudo o que quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos seus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição. Pega essa, pega essa. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição. Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu tiver sido rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça, porque se aproveita de pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava as almas somente após a sua morte. Mas agora vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Ele responde: eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para a minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Curioso isso. Vamos ver. Você se auto-intitula um pensador e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar a minha natureza numa entrevista como essa. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. Bingo! É isso aí. Inteligência emocional. Olha aqui, ó.
Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. Estamos trabalhando para isso. Diga, eu estou trabalhando para isso. É isso. Ah, bem, vamos nos afastar desses assuntos de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana? Qual a sua arma mais poderosa exatamente agora? Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios, instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente neste momento, estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Presta atenção, prestem atenção nisso. Prestem atenção nessas palavras. Por mais que você não esteja acompanhando no livro, por amor a você. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico. Nossa, eu falei disso lá no começo, né? Medo sistêmico e generalizado. Usei esse instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914. Também o utilizei para causar a crise econômica de 1929. E se a minha oposição não tivesse me adiantado. Não, peraí. E se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo porque venho lutado para conseguir há milhares de anos. Nossa, olha aí, reptilianos, os caramba aí dessas raças, né? Nem todo reptiliano é ruim, né? Mas, enfim, draconianos, várias raças aí que a gente tem que se. Para mim, tudo foi começando assim, até na queda de Atlântida, né? Lemúria. Aliás, Adão e Eva, né? É que assim, não tem uma cronologia de tempo, né? O tempo é espiral, né? Tá acontecendo a todo momento, então não tem uma cronologia, não tem uma régua. Bom, vamos lá para finalizar. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de oposição privilegiada e de grande influência? Ele responde: Ah, não. Eu uso as mentes das pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Cada vez mais confirma aqui o meu trabalho de ajudar as pessoas a pensarem e mudarem a mentalidade. Cara, só confirma muito mais isso. A última pergunta aqui para a gente finalizar, tá? Estou interessado no bem-estar de aquelas pessoas que você descontrolar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com seu truque mais ardiloso. Ele responde: Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio, mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se, colocarei em suas mãos a arma pela qual milhares de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Cara, nossa Senhora, olha isso, ele vai colocar, né? Ele vai dizer, né? A arma pela qual a gente pode se defender, né? Dessa consciência, dessa energia aí, enfim, não sei ainda denominar isso, mas vamos denominar até agora como diabo. Uau, surreal. Semana que vem, então, capítulo 4.
continuando a entrevista. Estou empolgadíssima, já falei, né? Porque eu continuo. Até. Vou parar a gravação aqui.